Nas terras antigas, além dos vales que ninguém ousa explorar, há um caminho que leva ao coração da floresta eterna, onde as respostas para as perguntas mais profundas da alma estão escondidas sob o sussurro do vento e a quietude da lua. Este caminho, marcado pela passagem de sábios esquecidos, não é uma estrada de esforço ou conquista. É uma jornada onde a luta é desnecessária, onde a alma se abre para a vastidão do cosmos, e onde o que se perde é buscado não com ansiedade, mas com paciência. Há muito tempo, um homem chamado Eirian, um jovem viajante de espírito inquieto, aventurou-se nesta floresta misteriosa. Sua alma era marcada por uma profunda sede de conhecimento, mas também por um desespero que o impulsionava a seguir em frente a qualquer custo. Durante dias, ele caminhou pela trilha, em busca de um artefato antigo que, segundo a lenda, lhe daria o poder de entender o universo. Mas quanto mais ele andava, mais longe parecia estar do que estava procurando. A ansiedade o consumia, e seu ritmo acelerava a cada momento em que ele sentia que estava se aproximando da verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela o escapava. Eirian procurou entre as pedras, cutucou as raízes das árvores e cavou a terra com as próprias mãos, como se pudesse forçar o destino a lhe mostrar o caminho. No entanto, a resposta nunca veio. Ele encontrou apenas silêncio, sombras e a repetição infinita dos ecos de sua própria inquietação. À beira do desespero, ele decidiu parar sob um antigo carvalho, sentindo o peso do fracasso tomar conta de seu corpo. Naquele preciso momento, uma figura apareceu diante dele, como uma visão etérea emergindo dos galhos. Ela era uma mulher, com um rosto sereno e olhos cheios de um brilho que não era humano, mas divino. Seu nome era Ilia, e sua presença parecia estar ligada às próprias estrelas. Ele não disse uma palavra a princípio. Ele apenas se sentou ao lado de Eirian, como se o tempo não tivesse significado em sua presença. Durante horas, Eirian permaneceu em silêncio, observando a quietude da mulher. Finalmente, incapaz de conter sua angústia, ele perguntou: por que a busca nunca termina? Por que, apesar de todos os meus esforços, a verdade sempre me escapa? Ilia sorriu suavemente, sem pressa de responder. A verdade não é encontrada no esforço, querido Eirian. Não se trata de forçar a existência, nem de lutar contra a corrente. O universo não responde à pressa, nem à ansiedade. O caminho para o que você busca está escondido dentro da sua própria quietude. A resposta que você anseia só pode vir quando você para de persegui-la. Eirian olhou para ela confuso. Como pode ser isso? Se eu não lutar, se eu não procurar com todo o meu ser, como encontrarei o que estou procurando? Ilia levantou a mão, apontando para um pequeno riacho que corria ao lado do carvalho. Olhe para a água, Eirian. Como você acha que ela se move? Ela luta contra as pedras em seu caminho? Não. Ela simplesmente flui, adaptando-se, contornando sem esforço cada obstáculo. A vida não é um campo de batalha, mas um fluxo. Quando você deixa ir, quando você confia, tudo o que você precisa vem até você. O jovem olhou para a água e algo dentro dele começou a entender. Entretanto, a mente de Eirian ainda estava presa pela necessidade de encontrar respostas. E se eu não fizer nada? Como saberei se o caminho que estou seguindo é o certo? Ilia fechou os olhos e respirou profundamente. A questão não é se o caminho é o certo. O caminho está sempre diante de você, tão certo quanto o céu acima de você. O verdadeiro desafio é o desapego. A verdadeira sabedoria está em deixar ir, em confiar. No momento em que você para de lutar, o caminho se abre diante de você. Não porque você o força, mas porque o universo o torna possível. A figura de Ilia desapareceu tão silenciosamente quanto apareceu, deixando Eirian em pensamentos profundos.
Nos dias que se seguiram, algo mudou dentro dele. O caminho que antes parecia implacável e cheio de obstáculos agora se estendia diante dele com uma beleza serena. Ele não procurava mais desesperadamente, mas caminhava com os olhos abertos para o momento presente. Ele não sentia mais que o universo lhe devia algo, mas sim entendia que tudo o que ele procurava já estava dentro dele. Em uma de suas últimas noites na floresta, quando a lua estava cheia, Eirian encontrou o que procurava há tanto tempo. Não um artefato ou uma resposta definitiva, mas uma paz profunda. Ele entendeu que o verdadeiro poder não está em possuir ou controlar o universo, mas em entender que você mesmo é parte dessa dança cósmica. O segredo do caminho, pensou ele, não é o objetivo, mas a jornada em si. De volta a casa, Eirian compartilhou seus ensinamentos com aqueles que ainda buscavam respostas nas sombras de sua própria ansiedade. Ele falou com eles sobre a arte de fluir com a vida, de abrir mão do controle e confiar na dança do destino. A sabedoria não está na luta, ele lhes disse, mas na rendição, em aceitar que o amor, a sabedoria e a paz não precisam ser forçados, mas florescem quando paramos de persegui-los. Foi assim que Eirian, o jovem viajante, se tornou um sábio, não porque encontrou todas as respostas, mas porque aprendeu a parar de procurar, a fluir, a ser um com o universo. Capítulo 1. O despertar de Cormac. Em uma vila escondida entre as montanhas, onde os sussurros do vento e o canto dos rios teciam uma melodia antiga, vivia Cormac, um criador de maravilhas. Sua arte não era de barro ou pedra, mas de luz e sombra. Durante 24 invernos, Cormac viajou pelo mundo em busca dos segredos para construir o Grande Farol, uma obra que iluminaria a mente humana. Mas não importava o quanto ele tentasse, seus esforços sempre desapareciam como a névoa diante do sol nascente. As portas das galerias não se abriram para ele, e suas peças não passaram de ecos esquecidos em mercados e exposições vazios. Entretanto, um dia, exausto pela perseguição implacável, Cormac sentiu o peso de sua alma. Em um canto de sua oficina, enquanto as sombras da tarde se alongavam, ele disse suavemente: "Eu crio porque meu coração dita, não porque desejo reconhecimento." Naquele momento de profunda aceitação, algo no universo pareceu pender a seu favor. Um viajante, um colecionador que vagava pelas estradas do mundo, encontrou uma das peças de Cormac em um mercado local, onde o criador a havia deixado sem esperança, sem nenhuma expectativa além da própria criação. Em menos de um mês, o que ele tanto desejava aconteceu: admiração, fama, aceitação. A lei do universo, tão imutável e simples, foi cumprida naquele instante. Quando você se apega desesperadamente ao que deseja, você o repele. O desejo fecha portas, e o apego afasta o que você mais deseja. É como tentar abraçar o vento. Quanto mais você tenta, mais ele desaparece entre suas mãos. Os antigos sábios, cujos nomes se perderam com as estações, entendiam esse princípio sagrado. Eles sabiam que o universo não responde à imposição, mas à harmonia. A mente que busca ansiosamente bloqueia o que deseja. A verdadeira força está em abrir mão do controle, em permitir que o que lhe pertence venha até você por si mesmo, sem qualquer luta. A mesma lição foi vivenciada por Aisling, uma mulher que dedicou 3 décadas à busca da felicidade. Ele procurou incansavelmente por um propósito, uma razão para viver, e, em sua busca por paz, sua alma ficou pesada. Cada conversa, cada encontro, era marcado por expectativas não ditas, por uma avaliação constante do que os outros podiam oferecer. Mas foi somente quando, na quietude de uma tarde de primavera, Aisling parou de forçar sua vida, quando ela permitiu que tudo fluísse sem resistência,
que as portas que ela havia buscado por tanto tempo se abriram sem esforço. Num piscar de olhos, o amor, a paz e a serenidade chegaram sem que ela sequer os procurasse. O universo dança de acordo com uma lei divina. O que você persegue se afasta. O que você permite se aproxima. Esta não é apenas uma filosofia espiritual. É uma verdade profunda que permeia todos os aspectos da existência. Quando você para de tentar controlar o curso do rio da vida, você percebe que sempre esteve flutuando na corrente certa. Para se aprofundar nessa sabedoria, convido você a praticar a rendição. Encontre um local isolado, feche os olhos e respire lentamente. Pense no que você tem buscado ansiosamente: sucesso, paz, amor, abundância. Sinta a tensão no seu peito quando pensar nisso. Agora, imagine suas mãos se abrindo e você faz esse desejo ao universo. A cada expiração, repita em sua mente: eu libero o controle sobre esse desejo. Eu confio na ordem divina. O que me pertence virá em seu tempo. Crie o hábito dessa prática e observe as bênçãos fluírem até você conforme você se entrega. Capítulo 2. A lição da ampulheta. Em uma cidade que nunca dormia, onde as luzes brilhavam com a promessa de riquezas infinitas, vivia um homem chamado Tarek. Sua vida girava em torno de um único propósito: a acumulação de riqueza. Do amanhecer à noite, Tarek devorava livros financeiros, ouvia palestras sobre sucesso e calculava cada movimento como se a vida fosse uma equação matemática. Mas, apesar de seus esforços incansáveis, a prosperidade sempre lhe escapou por entre os dedos. Tarek, como muitos outros, não entendia que sua luta não era um caminho para a abundância, mas um obstáculo. O universo segue a lei do menor esforço. As correntes da vida não lutam com as rochas, não batalham com o vento, mas simplesmente seguem seu curso. As árvores crescem sem esforço, os rios correm sem questionamentos, e o sol nasce todas as manhãs, sem precisar fazer nada para ser visto. A sabedoria desse princípio se estende desde os ensinamentos mais antigos até a física moderna, onde se diz que a própria observação pode alterar a realidade. Um dia, depois de meses de exaustão e frustração, Tarek desmaiou. Sem fôlego, ela desabou no sofá, incapaz de continuar lutando contra o peso de sua própria resistência. Em sua rendição, um lampejo de clareza surgiu sobre ele. Ele descobriu que o controle obsessivo que tentava impor à sua vida era o que o mantinha preso. Assim que ele parou de tentar, o fluxo da vida começou a mudar. Em um encontro casual, Tarek encontrou uma oportunidade de negócio que se apresentou sem ser solicitada. Em poucos meses, a riqueza entrou em sua vida naturalmente, sem o esforço que ele havia investido tanto. Assim como Tarek, Sofia, uma escritora que passou anos tentando encontrar inspiração, passou por uma revelação semelhante. Ele forçou as palavras, lutou contra seu próprio medo de falhar, e como resultado, sua criatividade murchou. Um dia, exausta da luta, Sofia parou de escrever. Ela foi até o mar, caminhou descalça pela praia, e enquanto permitia que a serenidade do oceano a envolvesse, as histórias e contos retornaram a ela, como se nunca tivessem partido. A vida não exige luta constante. Na verdade, a luta é o que mais te mantém longe do que você deseja. A verdadeira força está em deixar ir, em permitir que o fluxo natural da vida o guie. Quando você para de tentar controlar todos os resultados, você se alinha com a energia do universo. Não se trata de não fazer nada, mas de estar receptivo ao que vier, sem resistência, com total confiança. Imagine o oceano. Você não consegue capturar a água, não consegue segurá-la. Mas, se você esticar as mãos, a água pousará suavemente sobre elas. É assim com tudo o que você quer. O universo não responde à luta, mas à calma.
a profunda confiança de que tudo o que é seu já está a caminho. Assim como a respiração, a prática de deixar ir é simples, mas poderosa. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e observe todas as áreas da sua vida nas quais você sente que está se esforçando demais. Sinta a tensão em seu corpo e, a cada expiração, imagine essa tensão se dissolvendo. Visualize seus desejos como folhas flutuando em um rio, sem precisar persegui-las. A correnteza os levará gentilmente em sua direção quando chegar a hora certa. O caminho para a rendição. Capítulo 3. A ilusão de controle. No coração de uma cidade que nunca conheceu o descanso, vivia um homem chamado Iago. Sua vida, marcada pela obsessão em controlar todas as facetas de sua existência, foi uma busca constante por certezas. Todas as manhãs, antes do sol aparecer no horizonte, Iago já estava acordado, planejando meticulosamente sua agenda. Cada tarefa, cada reunião, cada passo foi projetado com precisão matemática. Ele acreditava que o controle absoluto sobre sua vida era a chave para sua felicidade e a porta de entrada para a paz. Mas, como tudo que resiste ao fluxo natural, a vida parecia zombar de seus esforços. Toda vez que Iago sentia que finalmente havia dominado seu destino, algo escapava por entre seus dedos. Uma decisão errada, um encontro inesperado que atrapalhou seus planos, uma oportunidade que desapareceu no ar. O controle, longe de lhe oferecer paz, o mergulhou em um ciclo interminável de ansiedade. Talvez você, caro leitor, tenha sentido o mesmo. A sensação constante de estar prestes a alcançar o que você deseja, tão desesperadamente, apenas para vê-lo desaparecer quando você tenta se agarrar a isso. Essa luta com o incontrolável, essa ansiedade de dominar o futuro, é uma experiência universal. Mas, como Iago logo aprenderia, o verdadeiro desafio não está no controle, mas em deixar ir. O universo segue uma lei antiga. Quanto mais você tenta forçar o curso dos acontecimentos, mais você se torna prisioneiro do seu próprio desejo. É como tentar pegar o vento com as mãos, ou segurar a água com o punho fechado. No momento em que você tenta espremer, a água escapa. Essa verdade se refletiu na vida de Larisa, uma mulher que passou anos buscando segurança nos relacionamentos. Na esperança de encontrar o amor perfeito, Larisa construiu uma lista interminável de requisitos, convencida de que só assim encontraria a felicidade. Cada encontro era um teste, cada palavra uma dica do que poderia ou não ser. Mas o amor, como um rio que flui livremente, não podia ser contido dentro das expectativas rígidas de Larisa. Foi somente quando, exausta pela vigilância constante dele, ela decidiu se render e permitir que o amor viesse até ela, que a vida lhe ofereceu uma conexão genuína. Às vezes, o que você mais deseja só acontece quando você para de persegui-lo. Este é o paradoxo da vida. Quando você abre mão do controle, a vida flui para você com harmonia natural. Reflexão: assim como o vento não pode ser capturado, nem a água contida em um punho fechado, o controle é uma ilusão criada pelo medo. Quanto mais tentamos controlar as circunstâncias, mais distante parece estar o que buscamos. Ao aprender a confiar no fluxo natural da vida, descobrimos que o que nos pertence chega até nós, sem esforço. Liberdade e paz surgem quando paramos de lutar contra o curso dos acontecimentos. Meditação guiada. Abandonando o controle. Se você estiver pronto para abrir mão do controle, convido você a encontrar um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire profundamente, inspirando pelo nariz e expirando lentamente pela boca. A cada respiração, sinta seu corpo relaxar um pouco mais. Agora, volte sua atenção para uma área da sua vida onde você sente que o controle está te segurando. Talvez um relacionamento, uma decisão que você tem medo de tomar, ou
um futuro incerto. Imagine segurar essa matéria em suas mãos, como se fosse uma pequena esfera de energia. Observe que quanto mais forte você aperta, mais difícil fica de segurar. A cada expiração, imagine abrir lentamente as mãos, deixando a esfera de energia deslizar para fora do seu alcance. Sinta a liberdade de deixar ir. Confie que quando você deixar ir, o universo seguirá seu curso e guiará você. Repita em sua mente: eu libero minha necessidade de controle. Confio que tudo acontece no seu tempo perfeito. Respire profundamente e sinta a paz que vem com o desapego. Capítulo 4. O poder do silêncio. Em meio à agitação da cidade, Iago começou a perceber que sua vida era construída na necessidade de fazer, de alcançar. Seus dias eram cheios de barulho, ligações, reuniões e demandas que nunca cessavam. Em sua busca por mais, ele nunca se permitiu ficar parado. A ideia de simplesmente ser, de descansar no presente, parecia um luxo que ele não podia pagar. No entanto, a vida o estava levando por outro caminho. Foi numa tarde chuvosa, enquanto caminhava sem rumo por uma rua tranquila, que Iago sentiu algo estranho. Evitar. Não vazio no sentido de ausência, mas um vazio cheio de possibilidades. Naquele espaço de silêncio, ele começou a ouvir o som das gotas de chuva caindo nas folhas, o murmúrio do vento, as batidas do seu próprio coração. O silêncio lhe ofereceu algo que as rotinas diárias nunca lhe deram: clareza. Assim como os rios não precisam correr para chegar ao mar, nem as árvores lutam com as estações do ano, o universo opera em ritmo perfeito, revelado apenas para aqueles que aprendem a ouvir na quietude. Iago entendeu que a verdadeira criação não surge do esforço constante, mas do espaço entre as ações, do silêncio que permite que as respostas cheguem sem serem forçadas. Reflexão. A vida, em sua verdadeira essência, não está em constante luta, mas em pausa. É no silêncio que a sabedoria do universo é revelada. Ao nos permitir descansar, ao nos permitir ouvir sem expectativas, acessamos um fluxo profundo de criatividade e clareza. Na quietude, não apenas encontramos paz, mas também descobrimos as respostas que buscávamos, sem saber que elas já estavam dentro de nós. Meditação guiada, ouvindo o silêncio. Agora, para integrar essa sabedoria em sua vida diária, feche os olhos e respire profundamente. Sinta seu corpo relaxar a cada inspiração, liberando a tensão. Imagine que você está em um lugar tranquilo, talvez um jardim ou uma praia, onde o único som que você ouve é o suave murmúrio do vento ou o canto dos pássaros. Deixe que cada som chegue até você, sem se apegar a nenhum, apenas observando. A cada respiração, sinta sua mente se aquietar e o espaço entre seus pensamentos se expandir. Permita-se descansar neste espaço de silêncio. Você não precisa fazer nada. Apenas esteja, em paz, em calma. Neste momento, o universo sussurra seus segredos para você. Sinta as respostas que você procurava emergirem do silêncio. Ao não fazer nada, tudo acontece. Respire profundamente, sabendo que na pausa você encontrou tudo o que precisava. O caminho para a autenticidade. Capítulo 5. A sabedoria do desapego. Na vastidão de uma aldeia perdida entre as montanhas, onde os ecos do vento sussurram segredos antigos, vivia Aélia, uma mulher cuja vida parecia ser construída sobre uma sólida torre de expectativas. Cercada por mapas, plantas e folhas cheias de objetivos a serem alcançados, Hélia dedicou sua vida à busca incansável pela perfeição. Cada dia era marcado por um planejamento preciso, com cada minuto dividido entre conquistas a serem alcançadas e medos a serem superados. A profunda crença de que ela precisava ser outra pessoa para alcançar a paz a mantinha presa em um ciclo interminável de autocrítica e esforço. No entanto, quanto mais ela tentava melhorar,
mais distante ela se sentia de si mesma. Apesar dos progressos e metas alcançadas, o vazio em sua alma aumentava. Havia algo dentro dela que resistia a ser alcançado por sua busca incansável pela perfeição. A cada nova meta alcançada, a Hélia sentia-se como uma sombra que desaparecia, incapaz de encontrar satisfação. Talvez você também tenha trilhado esse caminho, o caminho do autoaperfeiçoamento constante, que, ironicamente, o distancia da sua essência mais pura. Os ensinamentos dos sábios falam desta verdade esquecida. A busca por ser mais é, no fundo, um véu que esconde a perfeição inata que você já possui. Você não precisa se tornar outra pessoa para ser feliz, mas sim redescobrir o que já está dentro de você. O universo não opera em fragmentos, mas na totalidade. Ao tentar melhorar constantemente, você está, na verdade, declarando que é incompleto. E essa crença se torna um obstáculo em seu próprio caminho, criando uma profecia autorrealizável no momento em que você esquece sua essência. Cada nova percepção, cada nova abordagem, cada nova meta, em vez de aproximá-lo da sua verdade, afasta-o ainda mais da costa que você sempre conheceu. A verdadeira transformação não ocorre pela adição, mas pela subtração. Não se trata de se transformar em uma obra de arte, mas de se desfazer do que você nunca foi. Como um escultor que liberta a estátua escondida no mármore, seu caminho é uma libertação daquilo que não lhe pertence. A jornada de Adriana, uma ceramista talentosa que dedicou sua vida a aperfeiçoar cada peça com detalhes meticulosos, reflete essa verdade. Durante anos, ele replicou as formas dos grandes mestres, buscando fazer com que sua arte se encaixasse em moldes estabelecidos. Mas foi somente quando ela decidiu parar de seguir os padrões de outras pessoas e permitir que suas mãos se entregassem livremente ao barro, sem expectativas, que ela encontrou sua verdadeira voz. Foi na libertação da necessidade de perfeição que sua verdadeira criatividade emergiu. Reflexão. A busca constante por melhorar, por ser outra pessoa, reforça a ideia de que você não é suficiente do jeito que é. A verdadeira transformação não vem de adicionar mais, mas de abrir mão do que o limitou. A perfeição não está na acumulação, mas no reconhecimento de que você já é completo, do jeito que você é. Meditação guiada. Desapego do eu. Sente-se em um lugar tranquilo e confortável. Feche os olhos, respire fundo, deixando o ar encher seu abdômen. E então, expire lentamente. A cada respiração, sinta seu corpo relaxar um pouco mais. Agora, lembre-se dos rótulos que você impôs a si mesmo. Quais qualidades você disse a si mesmo que precisa ter para ser valioso? Talvez você tenha se rotulado como bem-sucedido, forte, sábio, ou até mesmo frágil. Imagine que cada um desses rótulos é uma camada que você adquiriu ao longo da vida. Visualize que, a cada expiração, você libera uma dessas camadas. Como folhas secas caindo suavemente no chão, deixe que toda a identidade que não lhe serve mais se dissolva no vento. Sinta o alívio que vem com cada liberação. Você não precisa ser nada além do que você é agora. Permita-se ser você, sem o fardo de rótulos, sem a pressão de ser mais. Lembre-se, o milagre não está em se tornar outra pessoa, mas em lembrar quem você já é. A liberdade vem quando você se permite perder a si mesmo, apenas para se encontrar novamente. Capítulo 6. A quietude da testemunha. Numa pequena ilha, cercada pelo canto das ondas e pelo murmúrio das árvores, Hélia encontrou refúgio na biblioteca de seu avô, um homem que dedicou sua vida à contemplação e ao estudo. Lá, cercada por textos antigos e pergaminhos esquecidos, a Hélia buscava respostas para perguntas que não sabia como fazer. Mas em vez de encontrar soluções rápidas ou fórmulas fáceis, algo muito mais profundo a chamava.
Observação sem julgamento. No início, a mente de Aélia estava cheia de pensamentos, ansiedades e perguntas que nunca cessavam. Mas com o tempo, ele aprendeu a praticar a quietude. Em vez de lutar contra sua mente, ela decidiu sentar em silêncio e simplesmente observar o que surgia dentro dela. Eu não estava tentando mudar nada. Ele apenas se permitiu testemunhar seus pensamentos, emoções e sensações. Assim como Aélia descobriu o poder da observação, você também pode reconhecer esse poder transformador dentro de si. Quando você se torna testemunha de seus pensamentos e emoções, e não escravo deles, você começa uma transformação profunda em sua vida. Você não é mais definido pelo que pensa ou sente. Nesse espaço entre você e seus pensamentos, você é livre. Reflexão. O universo não responde ao que você pensa, mas ao relacionamento que você tem com esses pensamentos. Quando você para de se fundir com eles, você se torna a testemunha, o observador consciente de tudo o que acontece em sua mente. Ao fazer isso, você começa a dissolver as limitações impostas por suas próprias crenças. Meditação guiada. O poder da testemunha. Encontre uma posição confortável e feche os olhos. Respire profundamente e sinta seu corpo relaxar a cada inspiração. Agora, concentre sua atenção em um pensamento ou emoção que você esteja vivenciando. Em vez de se envolver nesse pensamento ou tentar mudá-lo, dê um passo para trás. Imagine que você está observando esse pensamento à distância, como se fosse uma nuvem no céu. Não se identifique com ele. Olhe só para isso. Não julgue, apenas observe. Diga a si mesmo: eu observo este pensamento, em vez de este é meu pensamento. Se uma emoção surgir, diga: eu observo essa emoção, em vez de eu sou essa emoção. Sinta o espaço entre você e esse pensamento ou emoção. Permita-se descansar nesse espaço, onde você é apenas a testemunha, e observe como o pensamento ou a emoção perdem força quando você não os alimenta. Ao praticar essa observação consciente, você se alinha com seu poder interior, o poder da consciência pura. E ao fazer isso, você transforma sua vida, porque deixa de ser prisioneiro do que pensa e começa a criar a realidade que realmente deseja. A arte de fluir com a vida. Capítulo 7. A atração do ser silencioso. Em um canto isolado, cercado por florestas exuberantes e vales verdes, vivia Ilya, um herbalista cujo conhecimento sobre plantas e suas propriedades era tão vasto quanto a própria floresta. Durante anos, ele tentou compartilhar sua sabedoria com os moradores, mas sempre encontrou resistência. Os moradores da cidade, absortos em suas rotinas diárias, passavam sem prestar atenção, imersos em suas próprias preocupações. Ilya, convencido de que poderia ajudá-los, tentou convencê-los, ofereceu seus remédios e explicou a importância das árvores e ervas. No entanto, as pessoas o ignoraram ou passaram direto por ele. Desesperado para mudar sua sorte, Ilya começou a estudar técnicas de persuasão, imitando o entusiasmo de outros comerciantes, levantando a voz e tornando suas ofertas mais insistentes. Mas apesar dos esforços, nada mudou. A frustração o envolvia cada vez mais, como uma névoa que o impedia de enxergar além do horizonte. Porém, um dia algo inesperado aconteceu. Ilya se sentiu tão exausto que decidiu parar de tentar. Ele sentou-se em frente à sua pequena cabana, cercado por suas plantas, e simplesmente começou a observar. Com o passar das horas, ele percebeu que, sem nenhum esforço, sua pequena loja começou a receber mais visitantes. As pessoas não vinham por suas palavras, mas pela paz que emanava de sua presença, pela serenidade que permeava o ar. Naquele dia, Ilya entendeu uma verdade profunda. Quando você tenta controlar a corrente, você se afasta do que busca. A vida, como o vento que acaricia as folhas, resiste à imposição. Mas quando você para de lutar, quando confia no fluxo,
A vida segue seu próprio ritmo. A verdadeira atração não nasce do esforço, mas da harmonia com o todo. Reflexão: o universo não responde à urgência do desejo, mas à tranquilidade do ser. Quanto mais você tenta se apegar ao que quer, mais isso parece escapar. Mas quando você abre mão do controle, o mundo começa a se alinhar a seu favor. A verdadeira atração não é um esforço, mas uma emanação natural de uma pessoa em paz consigo mesma. Meditação guiada. Deixar ir e confiar. Encontre um espaço tranquilo onde você possa relaxar sem distrações. Feche os olhos e respire profundamente. Permita que cada inspiração o preencha com paz e que cada expiração libere qualquer tensão. Agora, pense novamente em uma situação em que você estava lutando. Uma situação em que você sente que tentou de tudo para conseguir o que queria. Em vez de pensar em como você pode continuar tentando, imagine parar de tentar. Visualize deixar de lado a necessidade de controlar e de apressar as coisas. Sinta como, a cada respiração, você relaxa e confia que o que é destinado a você chegará no momento perfeito. Imagine que, em vez de perseguir o que você quer, você deixa isso fluir até você, como a água que corre sem obstáculos. Sinta a liberdade e a calma ao se livrar desse fardo. Permita-se descansar na certeza de que tudo acontece quando tem que acontecer. Capítulo 8. O dom da rendição. Em uma pequena vila cercada por montanhas, onde as estações mudavam com a mesma regularidade do ciclo do Sol, vivia Andros, um homem cuja vida tinha sido uma busca constante por sucesso e posses. Desde jovem, ele trabalhou incansavelmente para acumular riqueza e reconhecimento. Ele conseguiu construir um negócio próspero, mas a cada nova aquisição, sentia que ainda faltava alguma coisa. O vazio que ele sentia não poderia ser preenchido por mais realizações ou bens materiais. Você pode se perguntar: quem nunca experimentou essa sensação de que a vida está além, em um futuro onde tudo o que você deseja finalmente será alcançado? Mas, como Andros logo descobriria, o paradoxo do desejo é que quanto mais você o persegue, mais ele recua. O universo, em sua infinita sabedoria, nos lembra que o apego nos acorrenta. Ensinamentos antigos nos dizem que quando abrimos mão do controle, o que é verdadeiramente nosso vem sem que precisemos buscá-lo. Não se trata de desistir dos sonhos, mas de querer sem se desesperar, de caminhar sem medo de perder o caminho. Andros entendeu essa verdade quando um incêndio devastador destruiu grande parte de suas terras e seus negócios. Durante semanas, ele tentou reconstruir, mas a exaustão o consumia. Um dia, exausto, ele sentou-se à beira do rio que cortava sua aldeia e simplesmente ficou olhando para a água. Ele observou o rio correr, sem lamentar as pedras em seu caminho, sem parar. Sua força estava em seguir em frente, sem se apegar a nada. Foi então que ele percebeu que, assim como o rio, ele também poderia abrir mão da necessidade de recuperar tudo o que havia perdido. Reflexão: a vida não responde à necessidade frenética, mas à calma tranquila. Quando abrimos mão do controle, permitimos que a abundância flua até nós. O universo não está esperando que você se esforce, mas sim que confie no processo natural da vida. Meditação guiada. Recebendo sem apego. Encontre um lugar onde você possa ficar confortável e relaxado. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta como cada respiração conecta você ao presente. Agora, visualize algo que você deseja profundamente, algo que você anseia alcançar. Imagine que você não está pedindo por desespero, mas por gratidão. Em vez de desejá-lo com urgência, imagine que ele já está em sua vida. Sinta a paz e a satisfação que vem com esse pensamento. Agora, imagine colocar esse desejo em um pequeno barco e deixá-lo flutuar rio abaixo. Você não precisa seguir o barco nem apressá-lo.
Deixe que o rio o leve ao seu destino, sabendo que ele chegará no momento perfeito. Confie que o que lhe pertence chegará até você sem esforço. Lembre-se, o universo responde à confiança calma, não à pressão. Ao deixar ir, você permite que a magia da vida flua até você, trazendo-lhe o que já deveria ser seu. O caminho do fluxo e da rendição. Capítulo 9. O poder silencioso de abandonar a vontade. Nas colinas banhadas pela luz do amanhecer, sob um céu claro, vivia Arik, um jovem artesão conhecido por sua habilidade em escultura em madeira. Todos os dias, ao amanhecer, ele estava em sua oficina, cercado de ferramentas, trabalhando incansavelmente em suas peças. O concurso de artesanato que aconteceria no final do mês o encheu de esperança. Eu sonhei com esse momento durante anos. A perfeição de sua arte era sua única obsessão. Cada ferramenta que passava por suas mãos fazia parte de um esforço contínuo para criar a peça perfeita, para dar vida à madeira na sua forma mais pura. Mas a cada golpe de seu cinzel, algo dentro dele parecia estar escapando, como se, não importa o quanto ele trabalhasse, ele nunca conseguiria alcançar a perfeição com que sonhava. Sua mente estava presa em pensamentos de dúvida. Serei o suficiente? Ele continuou se perguntando, com as mãos cada vez mais tensas. A crença de que o sucesso só viria por meio do esforço mais intenso o consumia. A pressão da perfeição estava roubando sua paz. E, apesar de todo o seu trabalho, o reconhecimento que ele esperava sempre parecia fora de alcance. Talvez você já tenha sentido a mesma coisa. Aquela pressão de que, para alcançar algo grande, você precisa dar o seu melhor, se esforçar a cada passo, não deixar espaço para descanso ou calma. Em algum momento, essa crença pode se tornar uma prisão que impede você de seguir em frente, transformando você em escravo da necessidade de controlar cada resultado. No entanto, quanto mais você tenta, mais o universo parece se recusar a ceder. A sabedoria antiga fala de uma verdade esquecida. A verdadeira maestria não vem do esforço implacável, mas da rendição ao fluxo natural da vida. É um paradoxo, mas é essa entrega que desbloqueia o verdadeiro potencial do ser. Arik descobriu isso uma tarde, depois de semanas de trabalho incansável. Exausto, ele sentou-se em sua bancada de trabalho, olhando pela janela para o horizonte. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu que seus pensamentos se acalmassem. Ele não precisava provar nada. Ele simplesmente se permitiu estar ali, naquele preciso momento, sem lutar ou se apressar. Sua respiração tornou-se mais profunda e calma. Naquele momento, algo mudou nele. A tensão que o acompanhava se dissipou lentamente. Ele entendeu que o segredo não estava em forçar seu destino, mas em deixar as coisas fluírem naturalmente. Ele abandonou sua obsessão em controlar cada detalhe e permitiu que suas mãos, guiadas pelo tempo e pela prática, agissem com sabedoria. O foco não estava mais em fazer, mas em ser. A peça que ele começou a moldar, sem a pressão da perfeição, começou a tomar forma com uma beleza inesperada. Pessoas que o visitaram notaram a mudança. Arik parecia mais calmo, mais focado, como se sua arte não viesse da luta, mas da harmonia com o fluxo da vida. Sem esforço, seu trabalho começou a brilhar com uma luz diferente, sem a ansiedade que o acompanhava há tanto tempo. Reflexão: o universo não responde à necessidade de controle, mas à paz interior. Quanto mais tentamos alcançar algo, mais isso parece escapar do nosso alcance. Mas quando deixamos de lado a urgência, permitimos que as coisas aconteçam mais naturalmente. A verdadeira maestria não é forçar o destino, mas alinhar-se com o fluxo que a vida já preparou para você. Meditação guiada. Renda-se ao fluxo natural. Sente-se em um lugar tranquilo e confortável. Feche os olhos, respire profundamente
E sinta como cada inspiração o enche de calma e cada expiração libera qualquer tensão. Agora, lembre-se de uma situação em que você sente que está lutando demais. Talvez você esteja tentando controlar demais os resultados de alguma coisa na sua vida. Imagine que, a cada expiração, você libera o controle que estava exercendo sobre aquela situação. Sinta seu corpo relaxar enquanto você libera o peso que estava carregando. Permita-se descansar, sabendo que você não precisa forçar nada. A vida continua, e você só precisa seguir o fluxo. Sinta como, ao abrir mão da necessidade de controlar, você se alinha com a energia do universo. Confie que o que está destinado a você chegará no tempo certo. Capítulo 10. A arte de libertar-se para receber. Em uma pequena vila aninhada, entre montanhas envoltas em névoa, um comerciante chamado Eric estava cruzando uma ponte de madeira que atravessava um rio tranquilo. Ele segurava nas mãos uma carga pesada de bens preciosos, metais, joias e tecidos finos que representavam toda a sua fortuna. Mas à medida que ele avançava, o peso do seu fardo se tornava cada vez mais insuportável. O som do vento sussurrava em seu ouvido, mas Eric só ouvia o estrondo de sua ansiedade, a preocupação constante de que, se ele desistisse, perderia tudo o que havia trabalhado tanto para acumular. À medida que ele atravessava, a tensão aumentava. Ele se apegou firmemente aos seus pertences, convencido de que precisava mantê-los para manter o controle. Quanto mais ele fazia isso, mais pesado o fardo se tornava. O vento soprava forte, mas ele continuava lutando para manter o equilíbrio. Talvez você também já tenha passado por esse sentimento. O medo de perder o que você mais valoriza, apegar-se tanto às suas realizações, que acaba perdendo o contato com o fluxo natural da vida. A falsa crença de que se você não se apegar a tudo, tudo vai desmoronar. Enquanto Eric lutava, ele viu uma mulher de rosto sereno parada do outro lado da ponte. Ela não tinha nada nas mãos, mas sua presença irradiava uma calma que contrastava com sua ansiedade. Com uma voz suave, a mulher disse: "Só quando você soltar, você conseguirá atravessar." Eric ficou paralisado por um momento. Ele conseguiria abrir mão do que havia acumulado ao longo da vida? A mulher não se moveu. Seus olhos brilhavam com profunda sabedoria. Finalmente, com um suspiro, Eric fechou os olhos e deixou ir o que tanto temia perder. No momento da rendição, algo milagroso aconteceu. A carga, que antes parecia insustentável, foi dispersada pelo vento. E, ao soltá-lo, Eric sentiu uma leveza incomum. Quando chegou ao outro lado da ponte, percebeu que o que havia deixado cair não estava perdido. Ele havia encontrado seu caminho, perfeitamente localizado, no lugar certo. Reflexão. A verdadeira liberdade vem quando você para de se apegar com medo ao que conquistou. Rendição não é perda, é ganho. Somente quando você para de resistir, você permite que a vida flua em harmonia com o que é para você. O universo não responde à luta, mas à rendição, à confiança no processo. Meditação guiada. Deixar ir e receber. Encontre um lugar tranquilo e confortável. Coloque as mãos voltadas para o céu, em atitude de abertura. Feche os olhos e respire profundamente, permitindo que cada inspiração o preencha de paz. Imagine agora que todos os desejos, medos e apegos que você tem mantido estão em suas mãos. Sinta o peso de cada um deles. Então, a cada expiração, comece a liberar esses pensamentos, permitindo que eles se dissolvam como folhas caindo suavemente no chão. Sinta a leveza e a paz que esse ato de deixar ir traz. Lembre-se de que, ao liberar o que você tem medo de perder, você abre espaço para receber o que o universo tem reservado para você. Permita-se fluir com a vida, confiando que o que é seu chegará no momento perfeito. O caminho da rendição. Capítulo 14.
o segredo silencioso da confiança. Na movimentada cidade costeira, onde as ondas do oceano beijavam suavemente a costa, vivia Thalia, uma jovem empreendedora que passou anos construindo seu negócio do zero. Todos os dias, cercada por papelada, contratos e tarefas intermináveis, Thalia sentia a pressão de um futuro incerto. Ele acordava cedo, planejava cuidadosamente seu dia e trabalhava em ritmo frenético, sempre sentindo que o próximo passo era crucial para alcançar o sucesso que tanto desejava. No entanto, apesar de seus esforços incansáveis, o verdadeiro sucesso sempre pareceu escapar deles, como o reflexo da lua na água que desaparece quando eles tentam alcançá-lo. Talvez você também tenha sentido aquele desejo de controlar tudo, aquela crença de que o esforço constante é a única maneira de atingir seus objetivos. Ansiedade e preocupação com o futuro se tornam companheiras constantes e, às vezes, parece que não importa o quanto você tente, o universo o desafia a cada momento. No entanto, em meio a essa luta, há uma verdade profunda que poucos conhecem. O verdadeiro poder está na confiança. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado da vila, Thalia notou um velho vendedor de frutas que não parecia ter pressa nem se preocupar com o tempo. Com um sorriso calmo, o homem atendia seus clientes com calma e confiança. Ele não tinha nenhum plano elaborado ou estratégias de vendas consigo. No entanto, sua barraca estava sempre cheia de compradores, e seu rosto irradiava uma serenidade que atraía a todos. Thalia parou para observá-lo, intrigada. A chave para seu sucesso não foi pressa ou controle, mas algo muito mais profundo. Uma total confiança de que tudo aconteceria no seu tempo. Naquela tarde, Thalia percebeu uma verdade fundamental. A confiança, em sua forma mais pura, tem o poder de atrair o que você precisa com muito mais eficácia do que qualquer esforço ou manipulação. Ao longo dos séculos, os sábios falaram da fé que move montanhas, da força invisível que sustenta o universo. A ciência moderna, especialmente a psicologia, confirma que nossas crenças e nossa energia têm um impacto profundo na realidade em que vivemos. Quando confiamos plenamente, nossa energia se alinha com o fluxo natural da vida. Reflexão: a verdadeira força não vem do esforço constante, mas da confiança silenciosa de que tudo vai acontecer como deveria. Quando você para de lutar e permite que a vida siga seu curso, tudo o que você deseja se alinha com o seu ser. Confiança, não controle, é o poder que transforma a realidade. Meditação guiada. Confiança inabalável. Encontre um lugar tranquilo onde você possa sentar-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta como cada inspiração o enche de paz e como cada expiração o libera de qualquer tensão. Agora, imagine uma situação na sua vida em que você está se esforçando demais. Pode ser uma meta de carreira, um relacionamento ou qualquer outro desejo. Visualize que, a cada expiração, você está deixando de lado a necessidade de controlar ou forçar aquela situação. Você não precisa fazer mais nada. Sinta seu corpo relaxar, o peso da ansiedade desaparecer. Permita-se confiar que tudo o que você precisa já está a caminho. Imagine que o universo, em sua infinita sabedoria, está trabalhando a seu favor. Respire profundamente, sentindo suas dúvidas e medos se dissiparem, como a névoa se dissolvendo ao sol. Não há nada que você precise fazer para que as coisas aconteçam. Você só precisa se abrir para a abundância e permitir que ela chegue no momento certo. Capítulo 15. A magia da rendição. Em um canto tranquilo da cidade, sob a sombra de grandes árvores que balançavam suavemente ao vento, vivia Daniel, um jovem músico que passou anos buscando a perfeição em cada nota. Sua vida foi cheia de partituras, ensaios e apresentações, sempre se esforçando para alcançar a fama que sentia que merecia. Mas,
Apesar de seu talento e trabalho duro, uma verdadeira conexão com sua música sempre pareceu escapar dele, como se algo dentro dele estivesse bloqueando o fluxo natural de sua criatividade. Talvez você também tenha experimentado a mesma sensação de estar preso na busca pela perfeição, acreditando que somente por meio de esforço contínuo você alcançará o que tanto deseja. A mente se enche de expectativas e o coração se cansa de esperar. No entanto, a vida tinha uma lição que Daniel logo aprenderia. O verdadeiro poder não está no esforço, mas na rendição. Depois de anos de luta, Daniel decidiu dar um tempo. Um dia, sem contar a ninguém, ele se retirou para um pequeno jardim onde costumava ir para relaxar. Ali, no silêncio, ele deixou seu violino de lado e se permitiu simplesmente estar presente. Não pensei no que deveria tocar ou no que o público esperaria. Ele apenas ouvia o vento, o canto dos pássaros e a brisa suave que acariciava seu rosto. Naquele espaço de silêncio e entrega, algo profundo aconteceu. Sua música fluía sem esforço, como se seu violino fosse uma extensão de sua alma, e não apenas um instrumento a ser aperfeiçoado. A magia de sua música não veio da luta, mas da aceitação e da rendição ao que já estava dentro dele. Quando ele parou de perseguir o sucesso veio até ele. Reflexão: a arte da vida não está em forçar, mas em render-se ao fluxo natural da existência. Ao confiar e se render ao que é, você se alinha com algo muito maior do que você. A verdadeira criação acontece quando você para de se esforçar para obter resultados e permite que a vida se expresse através de você. Meditação guiada. Renda-se ao fluxo da vida. Sente-se em algum lugar confortável. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta o ar encher seus pulmões e seu corpo relaxar a cada expiração. Permita que cada respiração o conecte ao presente. Agora, leve sua mente para uma área da sua vida onde você sente que tem lutado muito, onde o esforço parece não ter fim. Imagine que a cada expiração você libera o controle que estava segurando. Você não precisa fazer mais nada. Apenas deixe a vida fluir como um rio, sem resistência. Sinta seu corpo relaxar ainda mais e sua mente se acalmar. Ao deixar ir, confie que tudo o que você precisa já está em sua vida, esperando que você o receba de braços abertos. Deixe de lado a pressão, a necessidade de controlar. Ao fazer isso, você se abre para o fluxo natural da vida, e tudo o que você deseja se moverá em sua direção com facilidade. O caminho da conexão interior. Capítulo 16. A arte de deixar ir. Nas profundezas de uma selva pacífica, onde o canto dos pássaros se misturava ao murmúrio do vento através das árvores, vivia Eloy, um jovem aprendiz de curandeiro. Ele passava os dias observando remédios tradicionais e coletando ervas para curar aqueles que vinham até ele. Apesar de seu conhecimento, ele se sentia constantemente exausto. A pressão para curar e ajudar os outros fez com que ele sentisse que estava lutando contra o curso natural da vida. O fluxo da selva, com sua quietude e sabedoria, parecia contradizer sua maneira de agir, sempre com pressa, sempre se esforçando para conseguir mais, para entender cada aspecto de seu trabalho. Como muitos, Eloy acreditava que a solução para tudo estava no controle e na ação constante. Ele havia aprendido que somente por meio de esforço extremo ele alcançaria a maestria, e assim, a cada dia ele se dedicava à busca do perfeito. Entretanto, apesar de todos os seus esforços, o equilíbrio e a paz que ele tanto desejava pareciam escapar-lhe. Eu tinha esquecido o essencial. A força não está no esforço, mas na capacidade de deixar a vida fluir com total confiança. Um dia, enquanto vagava pela floresta em busca de plantas para um remédio, Eloy encontrou um velho xamã sentado em uma clareira. O homem parecia não estar fazendo nada. Ele observou o horizonte,
completamente relaxado. Eloy, curioso, aproximou-se dele e perguntou o que ele estava fazendo. O velho sorriu e respondeu: "Nada, apenas deixei as plantas crescerem no seu próprio ritmo, assim como eu." O jovem curandeiro ficou perplexo. O velho continuou: "Quando você para de forçar o caminho encontra você." Eloy começou a entender que seus esforços constantes não apenas não o aproximavam da paz, mas o afastavam da verdadeira sabedoria do universo. Assim como as árvores que crescem lentamente e as águas dos rios que fluem sem esforço, a vida não exige luta, mas sim uma rendição ao fluxo natural das circunstâncias. Esse foi o momento de sua revelação. A verdadeira maestria não está na resistência, mas na rendição. Reflexão. A sabedoria da vida não está em forçar o resultado, mas em alinhar-se com o fluxo natural do que é. O verdadeiro poder surge quando você abre mão do controle e confia que tudo vai acontecer como deveria. Não é um ato de inação, mas um ato de confiança absoluta no momento presente. Meditação guiada, fluindo com a sabedoria do momento. Sente-se em um lugar tranquilo, com as costas retas, e feche os olhos. Respire profundamente, deixando o ar entrar em seu corpo de forma suave e calma. Agora, imagine uma situação na sua vida em que você está lutando muito, tentando controlar cada detalhe. Sinta a tensão que isso gera em seu corpo e mente. A cada expiração, visualize essa tensão se dissolvendo, como se o ar estivesse liberando seu ser. Abandone a necessidade de controlar. Deixe seu corpo relaxar, como se você estivesse deixando as águas de um rio fluir. Agora mesmo, imagine-se entregando-se completamente ao fluxo da vida, permitindo que cada pensamento, cada ação, surja sem esforço, confiando que tudo está acontecendo como deveria. Sinta a paz que vem de deixar ir e permitir que tudo flua naturalmente. Capítulo 17. A abundância do ser. À beira de um mar calmo, Lucia, uma jovem artesã, passava os dias criando joias de marfim e pedras preciosas. Durante anos, ele seguiu a tradição de sua família, sempre buscando a perfeição em cada peça. No entanto, apesar de sua dedicação e habilidade, suas criações nunca pareciam encontrar o reconhecimento que ele tanto desejava. Em sua mente, o sucesso dependia da luta constante, de se esforçar ao máximo, de atingir a perfeição em cada... Um dia, exausta pela pressão, Lúcia decidiu parar de perseguir o sucesso. Em vez de criar com a intenção de ser reconhecida, ela começou a criar simplesmente pelo prazer de fazê-lo. Cada joia, cada obra de arte, nasceu de um lugar de calma e satisfação interior. Sem precisar provar nada, ele começou a trabalhar com uma fluidez que nunca havia experimentado antes. As pedras foram moldadas naturalmente, e as formas surgiram graciosamente, como se fossem feitas para existir. O que aconteceu depois surpreendeu Lúcia. As pessoas começaram a realmente apreciar seu trabalho. Sua arte começou a ser reconhecida não porque ela a buscava, mas porque sua autenticidade e calma interior a alinharam com o que ela realmente desejava. Reflexão. Abundância não é algo a ser perseguido, mas algo a ser incorporado. Ao permitir-se ser você mesmo, sem a pressão de ter que atender a expectativas externas, você se alinha com o fluxo natural da vida, e as oportunidades surgem sem esforço. Meditação guiada. A arte de ser. Encontre um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente, deixando o ar entrar no seu corpo sem esforço. Agora, imagine uma situação na sua vida em que você está lutando para conseguir alguma coisa. Pode ser uma meta de carreira, um relacionamento ou qualquer desejo que você esteja buscando ansiosamente. Sinta seu corpo ficar tenso com essa necessidade. A cada inspiração, imagine abandonar essa necessidade de controlar os resultados. Permita-se ser você mesmo,
sem a pressão de ter que realizar algo ou atender a uma expectativa. Sinta como você relaxa, como a paz invade seu ser. Imagine que tudo o que você quer já está na sua vida, no presente, e que você não precisa fazer nada para alcançá-lo. Sinta como essa entrega preenche você com uma profunda tranquilidade, como se você finalmente estivesse em harmonia com tudo o que existe. Confie que tudo o que você precisa está a caminho. A arte de confiar no inesperado. Capítulo 18. O caminho da confiança. Inabalável. Em uma pequena cidade à beira-mar, cercada por montanhas que sussurravam segredos antigos, vivia Raul, um jovem arquiteto que passou a vida construindo estruturas rígidas e perfeitamente calculadas. Cada dia começava com uma revisão de planos, cálculos e detalhes. Sua vida era cheia de projetos e agendas, sempre em busca da próxima grande oportunidade, sempre trabalhando para garantir que tudo estivesse perfeitamente sob controle. Mas, apesar de seus esforços, algo estava faltando. A sensação de realização e paz que ele esperava encontrar em cada conquista. Raul acreditava que o sucesso dependia de precisão, planejamento cuidadoso e trabalho incansável para atingir seus objetivos. Ele aprendeu desde jovem que quanto mais se esforçasse, mais rápido chegaria ao topo. No entanto, quanto mais ela se apegava à sua agenda, mais difícil ficava encontrar equilíbrio e satisfação. Ele se sentia preso em um ciclo de trabalho sem fim, sem alcançar o que realmente desejava. Uma vida cheia de propósito e serenidade. Era um dia chuvoso. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, ele viu um velho artesão trabalhando em sua oficina. O homem, de mãos enrugadas e lentas, criava belas esculturas sem pressa alguma. Enquanto Raul observava, ele percebeu que o artesão não parecia preocupado com o tempo ou a perfeição, apenas com o ato de criar. Algo em sua calma despertou algo profundo em Raul. Por que tão calmo, quando o mundo ao seu redor parecia um caos? Naquela tarde, Raul começou a refletir sobre sua vida. A lição do artesão foi clara. A verdadeira realização não vem da luta constante, mas da dedicação e da confiança no processo. Quanto mais tentamos controlar o resultado, mais nos afastamos da verdadeira paz. A chave era se alinhar ao fluxo natural da vida, permitindo que o universo funcionasse em seu próprio ritmo. Reflexão. O verdadeiro sucesso não vem da luta constante para controlar tudo ao nosso redor, mas da confiança plena de que a vida vai se desenrolar como deveria. Quando nos rendemos ao fluxo natural das circunstâncias, descobrimos que tudo o que precisamos já está a caminho. Meditação guiada, confiando no ritmo natural da vida. Encontre um lugar tranquilo e confortável para sentar. Feche os olhos e respire profundamente, permitindo que o ar entre suavemente em seu corpo. Agora, visualize uma área da sua vida onde você tem lutado, onde você sente que tem forçado resultados. Sinta a tensão que essa luta gera em seu corpo e mente. A cada expiração, imagine abandonar essa necessidade de controlar tudo. Visualize seu corpo relaxando e a pressão se dissolvendo. Imagine que, ao abrir mão do controle, você permite que as coisas fluam sem esforço. Sinta a paz que vem de confiar que o universo está trabalhando para você, alinhando tudo no seu tempo perfeito. Respire calmamente, sabendo que o que você quer já está a caminho, sem precisar forçar. Capítulo 19. O poder do desconhecido. Em uma cidade cheia de vida e barulho, Hugo, um engenheiro de software, se viu preso em uma rotina de previsibilidade. Seus dias eram cheios de reuniões, e-mails e tarefas que pareciam nunca terminar. Ele acreditava que tudo em sua vida deveria seguir um plano detalhado. Cada passo deveria ser calculado com precisão para evitar surpresas. Hugo achava que a segurança vinha de ter tudo sob controle. No entanto,
Apesar de seus esforços para antecipar o futuro, as oportunidades continuaram a escapar, como se algo estivesse fora do lugar em sua vida. Ao longo dos anos, Hugo aprendeu que a chave do sucesso estava no planejamento rigoroso, mas uma reviravolta inesperada em sua carreira o deixou desorientado. A empresa em que ele trabalhava sofreu uma crise que ele não havia previsto, e toda a sua previsão e esforços anteriores pareciam ter sido em vão. Foi então que Hugo percebeu algo surpreendente. A verdadeira transformação não vem do conhecido, mas do desconhecido. Ele decidiu, pela primeira vez, sair da sua zona de conforto. Sem um plano rígido, ela começou a explorar novas oportunidades, conectando-se com pessoas fora de sua rede habitual e abrindo sua mente para a incerteza. No início, a ansiedade tomou conta dele, mas logo ele percebeu que, ao abrir mão do controle, as oportunidades começaram a chegar inesperadamente. A vida, como um rio, o levou a lugares que ele nunca imaginou, e nesse fluxo de incertezas, ele encontrou sua verdadeira paixão. Reflexão. A vida nem sempre segue os planos que fizemos, mas quando abraçamos o desconhecido, o universo abre portas que não sabíamos que existiam. A incerteza é o terreno onde novas possibilidades podem florescer. Meditação guiada. Abraçando o desconhecido. Encontre um lugar tranquilo e feche os olhos. Respire profundamente, permitindo que cada inspiração o preencha de paz. Agora, pense em uma situação na sua vida em que você se sente preso pela necessidade de controlar tudo. Pode ser no seu trabalho, num relacionamento ou em qualquer outro aspecto da sua vida. Sinta como o desejo de previsibilidade lhe causa tensão e ansiedade. A cada expiração, imagine que você está abrindo mão do controle. Permita-se estar presente no vazio, na incerteza. Visualize que, ao deixar ir, você se abre para novas possibilidades. Sinta seu corpo relaxar, a ansiedade se dissolver e o fluxo natural da vida guiá-lo em direção ao que você realmente precisa. Sinta a calma de se abrir para o desconhecido, sabendo que o universo está trabalhando a seu favor, guiando você em direção ao destino perfeito. Capítulo 20. O poder da rendição e do fluxo com o universo. O despertar da paz interior. Em uma pequena cidade próxima a uma floresta exuberante, vivia Camila, uma mulher cuja vida parecia cheia de obstáculos que a sobrecarregavam a cada passo. Todas as manhãs, quando acordava, sentia um fardo pesado sobre os ombros, como se tivesse que enfrentar uma batalha constante. Problemas pessoais, dificuldades no trabalho e a sensação de estar sempre correndo em círculos a mantinham exausta, como se estivesse presa em um ciclo interminável de luta. Ao longo dos anos, aprendi que a vida era uma batalha a ser enfrentada com coragem, sempre lutando pelo que eu queria. Você deve resistir, nunca desistir, repetiam seus pensamentos. Mas apesar de seus esforços, a sensação de paz e serenidade que ele tanto desejava continuava sendo um sonho distante. O que Camila não sabia era que a chave para encontrar a paz não estava na luta constante, mas na aceitação total do que é. Em sua busca, ele rejeitou o que a vida lhe oferecia, criando uma tempestade interna que drenava sua energia. Como um rio lutando contra as rochas, ela também colidiu com o que a vida lhe trouxe, sem saber que a paz só viria quando ela parasse de resistir. Um dia, enquanto caminhava à beira de um lago que refletia o céu, ele percebeu algo profundo ao observar a água se mover sem esforço ao redor das pedras. A água não lutou, ela apenas fluiu. Ele se adaptou, navegou e seguiu em frente naturalmente. Naquele momento, Camila entendeu que não seria a força que a levaria ao seu destino, mas sim sua capacidade de se entregar, de aceitar o que a vida lhe trouxesse e de confiar em seu fluxo natural. Reflexão. A paz não é encontrada na luta constante, mas em aceitar o que é.
Quando paramos de resistir e seguimos o fluxo da vida, descobrimos que tudo se torna mais fácil, mais harmonioso e mais cheio de possibilidades. Meditação guiada. Flua com a vida. Encontre um lugar tranquilo e feche os olhos. Respire profundamente, deixando que cada inspiração o encha de calma. Agora, pense em uma situação em que você está lutando ou resistindo a algo. Pode ser uma tarefa difícil, um relacionamento ou qualquer desafio. Sinta a tensão em seu corpo, como se você estivesse resistindo a algo que não pode mudar. A cada expiração, imagine que você está se livrando dessa resistência. Sinta seu corpo relaxar. Sinta esse fardo interno começar a se dissolver. Agora imagine que, assim como a água, você se adapta ao fluxo da vida. Deixe tudo acontecer sem forçar. Sinta a calma que vem da rendição ao momento presente. Capítulo 21. A magia da confiança e da manifestação. O despertar da convicção silenciosa. Na cidade que nunca dormia, Martin, um jovem pintor, passava as noites em frente a uma tela em branco, na esperança de encontrar inspiração. Eu tentei diferentes estilos, diferentes técnicas, mas nunca fiquei satisfeito com o resultado. Sua mente estava cheia de dúvidas. Será que conseguirei criar algo valioso? Ele se perguntava constantemente. Ele se viu preso em um ciclo de incerteza, sempre procurando por um sinal ou confirmação de que estava no caminho certo. No entanto, Martin ainda não entendia que a arte da criação não está na busca constante por aprovação ou validação externa, mas na convicção interna de que ele já tem o que é preciso para manifestar o que deseja. O segredo não estava na luta constante, mas na certeza de que o resultado já estava dentro dele, esperando para ser expresso. Uma tarde, enquanto fazia uma pausa em sua rotina, Martin começou a refletir sobre um conceito que havia lido em um livro antigo. Manifestação não é forçar um resultado, mas sim confiar no processo e saber que o que você deseja já está a caminho. Certeza e fé são os pilares que sustentam a criação, não dúvida ou medo. Ele decidiu, então, parar de questionar sua capacidade e simplesmente confiar em sua intuição. Quando ele começou a pintar a partir de uma convicção absoluta, sem esperar perfeição, as ideias fluíram facilmente. Cada golpe parecia surgir por si só, e o que parecia um simples exercício de confiança se transformou em uma obra-prima que surpreendeu a todos. Reflexão. A manifestação não requer luta ou esforço. Requer uma convicção silenciosa e a certeza de que o que você deseja já está em processo de manifestação. O segredo é confiar profundamente que tudo o que você precisa está a caminho. Meditação guiada. A convicção silenciosa. Sente-se em algum lugar confortável e feche os olhos. Respire profundamente, sentindo o ar encher seus pulmões e acalmá-lo. Agora, lembre-se de uma época em que você sabia de algo com absoluta certeza. Pode ser uma experiência passada, uma verdade que você sempre soube, ou até mesmo uma pequena certeza cotidiana. Sinta essa segurança em seu ser, essa sensação de saber sem dúvida. Com esse sentimento, imagine um desejo ou objetivo que você tem em sua vida. Não pense nisso como algo que você precisa alcançar, mas como algo que já está presente em sua vida, esperando para ser recebido. Sinta isso com a mesma certeza com que você sabia que o sol nasceria amanhã. Ao longo do dia, sempre que surgir dúvida ou incerteza, retorne a esse estado de conhecimento inabalável. Sinta sua energia mudar à medida que você para de duvidar e começa a confiar plenamente no que já está chegando até você. Capítulo 22. O despertar do poder criativo interior. A ilusão da busca externa. Em uma remota vila entre as montanhas, onde o vento suave acariciava os campos de lavanda, vivia Lila, uma jovem que dedicou toda a sua vida à busca por algo que sentia profundamente em seu ser. Sua casa era um pequeno refúgio no meio da natureza.
repleta de prateleiras cheias de livros espirituais, tratados alquímicos e cadernos antigos que ele enchia com seus próprios pensamentos. Desde criança, ela sentia uma conexão especial com o inexplicável e, com o passar dos anos, essa curiosidade se transformou em um desejo urgente de entender como criar uma vida plena, como manifestar seus sonhos mais profundos. Lila percorreu muitos caminhos em sua busca incansável. Viajou para terras distantes, passou por disciplinas de meditação, estudou os ensinamentos de grandes mestres espirituais e realizou rituais na esperança de encontrar a chave secreta que abriria as portas para a abundância, a paz e a realização pessoal. No entanto, apesar de todos os esforços, ainda faltava alguma coisa. Apesar de cada nova prática e de cada nova abordagem, os resultados que eu desejava pareciam inatingíveis. Ela se viu presa em um ciclo de busca, convencida de que tudo o que desejava devia estar escondido em algum canto distante, esperando para ser descoberto. O problema, porém, era que Lila não percebeu algo fundamental. Enquanto ela procurava incansavelmente lá fora, o verdadeiro poder já residia dentro dela. Em cada canto do seu ser, em cada célula do seu corpo, já estava a chave para manifestar o que ela desejava. Mas para ver isso, tive que parar, abandonar a busca e aceitar o que já era. A revelação do Criador interior. Um dia, depois de uma noite sem dormir, Lila decidiu fazer uma pausa, longe dos livros e ensinamentos, e caminhar sozinha pelos campos que cercavam sua casa. Enquanto eu caminhava, o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de rosa e dourado. O ar fresco a envolveu, e de repente algo profundo em seu coração clicou. Ele parou ao lado de um velho carvalho, fechou os olhos e respirou fundo. Naquele momento, o silêncio que a cercava não era vazio, estava cheio. Foi então que a verdade chegou até ela. Ela não precisava procurar mais, nem nos outros, nem em práticas complicadas. Ela já sabia de tudo, e o que ela estava procurando estava presente dentro dela o tempo todo. Ela entendeu que, assim como um pintor não olha para a tela para criar sua obra-prima, ela não precisava olhar para fora de si mesma. A criação já havia começado dentro dele. Tudo o que ele experimentou foi uma extensão do seu ser. O poder que ela tanto desejava estava ali, dentro dela, esperando para ser reconhecido. Esse despertar não foi um momento de magia instantânea, mas de compreensão profunda. Ela estava lutando, buscando lá fora, como se algo estivesse incompleto dentro dela. Mas naquele silêncio, naquela rendição, ele viu que não havia nada que precisasse ser feito. Eu não precisava de mais informações, mais livros ou mais rituais. Ela só precisava aceitar que já era completa, que seu ser já era a fonte de sua própria criação. A vida não estava acontecendo com ela. Ela estava criando tudo o que vivenciava, em cada pensamento, cada emoção, cada ação. A mente silenciosa e o poder da aceitação. O conceito de manifestação, que sempre foi um enigma para ela, foi revelado de uma forma simples, mas profunda. Não se tratava de fazer algo para conseguir o que você queria, mas de abrir mão da necessidade de fazer isso. Já estava feito. Era tudo o que eu estava procurando, sem precisar lutar. E ao perceber isso, ele começou a ver sua vida com outros olhos. Ela não precisava atrair o que queria. Ela só precisava aceitar que tudo o que ela queria já existia dentro dela. Ela foi a criadora de sua própria experiência. No início, a ideia de se render e aceitar seu poder interior era desconcertante. Eu estava tão acostumado a buscar e fazer que abrir mão dessa necessidade parecia contraproducente. Mas com o passar dos dias e com a abertura de espaço para a quietude, ele começou a entender que o verdadeiro poder não está na ação frenética, mas na aceitação calma de que você já é o criador da sua realidade.
Em vez de tentar fazer as coisas acontecerem, ela simplesmente permitiu que a vida fluísse através dela. A energia do universo não estava fora dela. Ela não precisava procurá-la ou pedi-la. Tudo o que eu desejava já estava dentro de mim, esperando para ser expresso. Como um rio que flui sem esforço, ela também começou a fluir, a se adaptar às circunstâncias sem forçá-las, sem resistir a elas. A declaração do Criador interior. Agora, nessa compreensão profunda, sente-se em silêncio, feche os olhos e respire. A cada inspiração, sinta seu ser se expandir, reconhecendo sua própria presença. Observe como sua consciência, que sempre o acompanhou, não está separada da essência que cria o universo. Você é a força por trás de tudo que vivencia. Permita que esta afirmação emerja do seu ser, não como um desejo, mas como uma verdade que você sempre soube. Não estou buscando poder, pois sou o próprio poder. Não estou buscando criar minha realidade, pois sou a própria realidade. Tudo que experimento flui do meu próprio ser, do centro da minha existência. Sou o criador de tudo que vejo. Sou o criador de tudo que sou. Sinta o poder dessas palavras penetrando profundamente em seu ser. Não as repita como um mantra vazio, mas como uma verdade que sempre esteve com você. Você é a fonte de toda a criação, a força que dá vida a tudo que você vivencia. Lembre-se de que não há nenhuma força externa que precise ser conquistada. Tudo o que você buscou está dentro de você. A criação não é algo que você deve atrair, é algo que você já é. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é uma manifestação do seu próprio ser. E ao reconhecer isso, você se torna o criador consciente da sua vida. Reflexão final. A magia do reconhecimento interior. A verdadeira magia não está nas técnicas nem no esforço. A magia está no profundo reconhecimento do seu próprio poder. Quando você percebe que já é tudo o que sempre quis ser, tudo o que você estava buscando se manifestará sem esforço. Não é um processo de atrair o que está faltando, mas de reconhecer o que sempre esteve dentro de você. Este processo não tem como objetivo atingir um estado perfeito, mas sim aceitar que você já é perfeito do jeito que é. Ao fazer isso, você se alinha com a própria natureza do universo, que, assim como você, já é completo e está em constante expansão. Então, como uma árvore que cresce em seu próprio tempo, sem pressa, sem esforço, você também começa a crescer e a manifestar tudo o que deseja, simplesmente aceitando que você é o criador da sua própria existência.